O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo diácono, queridos irmãos e irmãs, vocês presentes aqui na Igreja de Santa Rita, você da TV Evangelizar para todo o Brasil, a palavra do Senhor nessa terça-feira descreve para nós o contexto do sofrimento de Jesus. Quando nós debruçamos sobre o Evangelho de hoje, a palavra é dirigida de maneira muito especial a você. Isso mesmo, é para você. Por quê? Porque primeiramente o Senhor nos convida a fazer a experiência da primeira leitura. Ora, é preciso
reconhecer que Deus é esse que nós servimos. Que Deus é esse? Esse é um Deus que nos conhece. É um Deus que tem o nosso nome anotado em sua mão. É um Deus que faz questão de nós. Quando nós abríamos a Semana Santa, no domingo de Ramos, em que eu descrevia aquilo que, ao ver, ao relembrar, ao recordar as inúmeras Semanas Santas, que lá na minha terra eu acompanhava, junto com o povo de Deus, e sempre me intrigava a pensar, por que Jesus não acabou com tudo isso ao longo do caminho? Porque todos nós, em algum momento da vida, seremos tocados, atingidos pela dor e pelo sofrimento, e junto com ele também virá o desejo de partir. E quem aqui nunca teve o desejo de partir de algum lugar? Porque acreditou-se ali não ser o seu lugar. Quantas vezes nós já pensamos em partir de um matrimônio falido? Quantas vezes nós já pensamos em partir dos nossos filhos, que só trazem sofrimento e dor? Quantas vezes não pensamos em partir da nossa comunidade de fé, porque alguma coisa nos chateou, nos incomodou? Quantas vezes não desejamos partir da nossa casa sem rumo, para não ver nunca mais ninguém, sair igual um doido para a rua fora? Quem nunca foi tentado a partir, que atire a primeira pedra. Foi o que Jesus nos ensinou na semana passada. O desejo de partir não é algo distante e não incomum. Em qualquer estágio da vida, se ainda, o que eu acho muito improvável, não tenha tentado pelo desejo de partir, pode ter certeza que ele um dia chegará. Jesus poderia ter partido daquele sofrimento também, ter dito, olha, eu tentei até aqui, eu fui até aqui, mas não dou conta mais. Mas pelo contrário, a figura desse Cristo sofredor, a figura desse Cristo que agarra a sua cruz, desponta para nós um conceito. O conceito de que é ótimo estar com o Senhor nas alegrias da vida, mas é necessário permanecer com Deus nos sofrimentos. Talvez somos tentados a deixar até mesmo Deus, quando a cruz torna pesada, ou quando talvez o caminho fica inevitável de ser seguido. Porque se outrora eu pensava, por que Jesus não teria ali abdicado daquele caminho? Ele já tinha feito a vontade de Deus, ele já tinha anunciado, ele já tinha revelado para muitos que Deus existia. Mas Jesus não faz, porque Jesus tem a consciência, tudo que eu faço com Deus. E é isso que a Semana Santa precisa descrever em nós, é isso que a Semana Santa precisa tatuar em nós. Tudo que eu faço com Deus, porque todas as coisas feitas com Deus, elas tendem ao sucesso, mesmo que aparentemente revele um sofrimento. Se olharmos para a figura da imagem de Nossa Senhora, o que está sendo ali passado, transcrito pela sua figura? A dor e o sofrimento, mas dentro dela existia uma força, que a fez inclusive ir ao encontro do seu filho, a certeza e a garantia, Deus está comigo em todos os momentos. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje diz que o Senhor nos ama, e é a Ele, e com Ele que nós devemos estabelecer uma aliança definitiva. Deus precisa ser a minha escolha, não de um momento de dor, não de um caminho do Calvário, não de um sofrimento com o filho. Deus precisa ser a minha escolha todos os dias, ao levantar e ao deitar. Eu preciso estar coerente de uma única escolha, frente a tudo e a todos. Eu escolho a Deus. E por que eu escolho? Porque em primeiro lugar Deus me escolheu, em primeiro lugar Deus se revelou, em primeiro lugar Deus desejou manifestar a sua glória no meio de nós. E lá, quando Deus envia seu Filho, não para morrer na cruz, a cruz é consequência das palavras, das ações e de romper-se com o mundo. Não duvidem,
Romper-se com o mundo é gerar em nós cruzes. Mas não temas, você está fazendo a vontade de Deus, que é a que é mais importante. A primeira leitura convida a gente a essa consciência bonita e audaciosa de quem entende de que Ele é a luz das nações, salvação para todos que o desejam. Um contrassenso, porque se a primeira leitura revela o Senhor como luz, qual o contexto que é apresentado no Evangelho de hoje? Alguém se recorda? Era o quê? Era noite. O texto vai dizer que aquela cena, que deveria ser uma cena prazerosa, quem não gosta de almoçar entre amigos? Quem não gosta de convidar os amigos? Eu domingo fui a um almoço maravilhoso, até agora estou sonhando com aquele torresmo das Santas Irmãs. Deu uma azia, irmã, estou brincando. Torresmo maravilhoso, torresmo de barriga que fala. Para você que é de todo o Brasil e que está falando, o que o padre está falando de torresmo? Torresmo é uma parte do porco maravilhosa que só em Minas tem. Vem visitar Juiz de Fora que nós vamos fazer torresmo para você. As Santas Irmãs nos convidaram para um almoço prazerosíssimo. Comi angu, couve e torresmo. Que glória, Santas Irmãs. Mas não só pelo aquilo que se comeu, pela oportunidade de estarmos reunidos, pela oportunidade de estarmos entre amigos, pela oportunidade de estarmos ali falando de Deus e falando dos outros. Claro, os outros, eu falava da irmã da Itália, a irmã da Itália falava do Padre João, né? Olha a maldade. Para dizer que aquele jantar, aquele encontro do Senhor, tinha tudo para ser excepcional. Era a oportunidade ideal. Jesus estava ali com os seus, Jesus estava ceando com os seus. E como pode ser noite, se a luz do mundo está ali? Como pode o texto nos provocar dizendo que era noite, se quem estava ali era o autor de toda a luz? É a luz do mundo, é o Cristo, é a luz da primeira leitura, Ele é a luz. Como aquele jantar poderia estar cerceado da escuridão? Porque de fato, havia naquele meio alguém com um coração fechado para a luz. Para a luz. Eu às vezes fico olhando a carinha de vocês aqui, ó. Fico olhando, reparando. Vejo uns na rua correndo, pegando ônibus, outros me gritam na rua. Eu fico pensando, será que de fato eles já entenderam o porquê toda terça-feira nós nos reunimos aqui? É para fazer ressoar em nosso coração uma única certeza: a luz de Deus deve brilhar em mim. E aonde há luz, não há trevas, não há escuridão. Se eu não tenho a consciência de um Deus que conhece o seu nome, de um Deus que tem escrito o seu nome, de um Deus que envia seu Filho por você, eu não tenho a consciência que Ele é a luz, a brilhar em todos os lugares, inclusive nas trevas da madrugada. Hoje, à meia-noite, vamos fazer o segundo dia da nossa oração. Vamos perfumar a nossa casa com o odor de Cristo. Mais do que perfumar, mais do que lavar ontem, purificar a nossa casa, amanhã vamos iluminar, vamos incensar a nossa casa, pedindo que de fato a luz de Deus ali brilhe. Jesus é provocado no Evangelho de hoje. Jesus sabe que alguém vai traí-lo, e um segredo que Jesus escondeu por todo o seu caminho. Ousada a atitude de Jesus, colocar perto o seu traidor, conviver de muito perto com quem o trairia. Nós faríamos essa loucura? Você colocaria na sua casa alguém que vai te trair?
Você escolheria para amigo alguém que fala mal de você? Alguém que vai te entregar? Alguém que vai inventar algo sobre você? Jamais. Nós faríamos isso jamais. Por isso que às vezes precisamos selecionar, fazer uma peneiragem. E ainda costuma ficar umas pedrinhas na farinha. Mas o Senhor, por que o Senhor aceita? Por que o Senhor traz para perto? Por que o Senhor permite que Judas chegue de fato às últimas consequências de um traidor? Porque de fato o Senhor possui um coração que nenhum de nós tem. Um coração que só sabe amar. E quem ama, não coloca critérios. Quem ama, ama. São Paulo vai dizer, o amor perdoa tudo, o amor supera tudo. De fato. Por isso, o coração de Jesus é um coração que até o último minuto espera, ansioso, por uma conversão. Que às vezes nem chega. Aquele jantar traz para a história a revelação de que um dentre eles trairia Jesus. Mas talvez a preocupação não seja nem esse um. Eu não vejo isso como uma preocupação. Sabe o que me preocupa no evangelho de hoje? O que vocês acham que me preocupa no evangelho de hoje? Que todos os demais começaram a perguntar, será eu, Senhor? Eram 12. E 12 perguntam, será que sou eu? Para dizer da inconstância de quem segue a Deus, e aí eu consigo perceber que todos nós continuamos sentar à mesa do Senhor, porque nós também somos inconstantes na fé, somos inconstantes em tudo, mas também na fé. Outrora amamos demais, outra vez não amamos, outra hora estamos cerceados de muita gente, outra hora queremos estar sozinhos, outra hora estamos movidos pela fé, pelo fogo do Espírito, clamando ao Deus do impossível, outra hora não podemos nem ouvir falar. Somos inconstantes, como todos os discípulos de Jesus, que duvidaram, que se questionaram se era eles ou não. Ora, a certeza não gera dúvida. Tudo que traz dúvida ao coração não é mais inteiro. Não é? Não é mais inteiro. Você diz para uma pessoa assim, quer trabalhar comigo? Aí a pessoa diz, quero. Pode levar para você, que é uma pessoa boa. Você pergunta para a pessoa assim, quer trabalhar comigo? Não sei, como é que vai ser isso? Quanto que eu vou ganhar? Quantas folgas eu tenho? Onde há dúvida, não há certeza plena, não há convicção. A dúvida não é o questionamento. A dúvida é a falta da consciência plena. Mas não sei se eu vou, não sei se vai dar certo. Não. Os discípulos de Jesus não sabem se é eles ou não que vão trair o mestre. Como pode? Aqueles homens experimentaram o melhor de Jesus, conviveram com Jesus, almoçaram com Jesus, jantaram com Jesus, viram as curas que Jesus fazia, viram a palavra de Jesus que ninguém nunca tinha tido, e mesmo assim, optam por uma experiência arraigada naquilo que é o pior da humanidade. A falta de caráter, a falta de hombridade, é isso que é o pior em nós. É quando nós não temos a consciência plena daquilo que queremos, e porque não sabemos o que queremos, somos aqueles que vão atrás da opinião dos outros. Não, precisamos ser coerentes. Ninguém precisa me dizer quem Deus é, eu sei quem Deus é, através da minha experiência. Quantas vezes a gente para de conversar com a pessoa porque alguém falou dela? Quantas vezes a gente para de distanciar de alguém porque alguém não deu certo com a pessoa? Não, ninguém tem que ser marionete na vida de ninguém não, todo mundo precisa fazer a sua experiência. Eu posso motivar a vocês a virem para a igreja e fazerem a sua experiência com Deus. Não adianta eu falar da minha experiência com Deus, ninguém vai entender, ninguém vai viver o que eu vivi com Deus. Agora eu posso criar todas, e graças a Deus a minha vida de padre tenho
clareza de que faço isso bem, pela graça de Deus, eu crio muitas condições para que as pessoas estejam com Deus. E vem uma nova aí, viu? Em abril, vai abalar as estruturas de abril. Pode guardar a data, não vou falar mais, dia 17 de abril vem aí, guarda essa data. E olha, preste atenção, dia 17 de abril vai entrar para a história de Juiz de Fora, hein? Guarda isso, hein? Depois eu passo o endereço. Mas para dizer que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus manifesta, aquilo que Deus se revela, é a mim que Ele precisa revelar, porque é a partir dessa experiência com o divino, com o sagrado, que eu sou capaz de carregar a minha cruz, mesmo abandonado, como Ele foi. Eram 12, um traiu publicamente. Quem foi que traiu Jesus? Alguém sabe? Mais do que Judas. Quem traiu Jesus foi um amigo, e que ele tinha um apreço enorme. Vamos lá, quem está fazendo aniversário hoje? Essa santa. Isso, está aqui a santinha, vou mandar um abraço para ela aqui, quer ver? Está aqui o nomezinho dela, Dona Maria Giovannini, beijo grande do padre para você. Quando você faz uma festa na sua casa, e a gente vai cantar os parabéns, e chegou a hora de partir o bolo, o que as pessoas dizem? Para quem vai o primeiro pedaço? Todo mundo fica lá, né? Será que vai vir para mim? Aí quando a gente suspeita, vai para o fulano, tem certeza, porque gosta mais do fulano do que de mim. Jesus faz isso no jantar hoje. Ele pega o primeiro pedaço e diz assim: olha, eu vou dar o primeiro pedaço para aquele que eu mais amo. Ele pegou o pão, ele molhou no vinho e disse a Judas: eu te amo, não faça isso comigo, não faça isso, eu dei a você o meu melhor. E sabe o que é o pior na traição? Quando alguém nos trai, é exatamente isso, é porque a pessoa tem consciência que você deu a ela o melhor de si, o melhor. Jesus fez isso. Aquele homem carregando a cruz, pegou o primeiro pedaço e disse a Judas: é para você. Você tinha dúvida de que eu te amava? Está aqui, te amo, está aqui, o primeiro pedaço é para você. Olha tudo que eu fiz, Judas, olha tudo que eu falei, olha as ações que eu fiz, isso revela que eu amo você, não faça isso. E o que Judas faz? Vira as costas. Quando você está discutindo com a pessoa, e a pessoa vira as costas, o que você fala com ela? Não vira as costas não, espera aí, agora você vai escutar. Porque virar as costas é dizer para você assim, a sua palavra, você não significa nada para mim. E eu acho que nesse momento doeu em Jesus, mais do que a cruz, porque a cruz ele carregou por muitos que nem o conheceu, mas a traição veio daquele que ele mais amava. Por isso, queridos irmãos e irmãs, cabe e compete a cada um de nós a consciência de olharmos para esse Cristo sofredor que carrega uma cruz e dizer: eu ainda continuo virando as costas, mesmo Ele me dando o primeiro pedaço do bolo. Eu ainda escolho aquilo que não me oferece nada. O que o futebol te oferece? Fala para mim. Cerveja, conversa e briga em casa com a mulher. Mas escolhe o futebol em detrimento da missa. Padre, mas não vou na missa não, sabe por quê? Vou para a praia, Semana Santa. Vou queimar lá em Cabo Frio. Um abraço para os juiz-foranos que estão em Cabo Frio. O que Cabo Frio te oferece? Não tem lugar na praia porque não cabe mais. Você viu falando? Está lotado, não cabe mais numa sombrinha lá. Você pega insolação, diarreia, encontra o povo de Juiz de Fora todo lá. É isso. Nós continuamos nos gestos e nas atitudes da vida, abdicando-se aquele que nos oferece o primeiro pedaço. Quando a gente vem para a igreja e desce a pua na paróquia, desce o pau no Papa, desce o pau na igreja, você está oferecendo as costas para Jesus. Ele sabe que a igreja é cheia de defeito, inclusive você é um defeito que tem dentro da igreja.
mas Ele continua te amando loucamente, dizendo para você: está aqui o seu primeiro pedaço. Está aqui o seu primeiro pedaço. Eu, como padre, quando deixo de fazer aquilo que compete à minha missão, eu viro as costas para Jesus, mesmo Ele dizendo: olha o que eu fiz com você, você não era nada, e eu fiz de você um padre, e você está virando as costas para mim. É assim. Quando você tem a opção de falar uma palavra que engrandece alguém, e aproveita a fragilidade do outro, e acaba destruindo ele, você vira as costas para Jesus, quando Ele te oferece o melhor, o primeiro pedaço de bolo. Olha a sua vida, veja se você não está comendo o primeiro pedaço do bolo. Olha para a sua vida, olha para ela, e seja capaz de ser sincero e verdadeiro, e dizer para Deus: Deus, eu tenho virado as costas para você, e o Senhor tem me oferecido todos os dias, quando eu abro meu olho de manhã, e digo assim: obrigado, Senhor, porque mais um dia de vida o Senhor me concedeu. É Ele te dando o melhor pedaço do bolo, e dizendo a você: vamos refazer uma história juntos. Judas vira as costas, Judas sai. Uma coisa é clara, tinha fofoqueiro na época de Jesus também, né? Isso conforta a gente, porque Pedro, eu fico pensando, Pedro, coitado, Pedro está em tudo, você já viu? Pedro era um sujeito, sabe aquele mal necessário? Eu acho que era Pedro, coitado, porque fofoqueiro, negou Jesus, arrumador de confusão, gostava de uma futrica, gostava de arrumar confusão, e imediatamente ele olha para João e fala: pergunta, aproveita que você está perto do mestre, não é assim que Jesus fala? Aproveita que você é próximo do mestre, aproveita que o mestre gosta mais de você, pergunta para ele quem vai ser o traidor. Para quê? Você que precisa ter a consciência que você não vai trair Jesus. Eu não preciso saber da consciência do outro. Eu não tenho que vir na igreja e esperar que as pessoas sejam santas. Quem tem que ser santo dentro da igreja? Você e eu. Ah, fulana está lá na igreja, mas ela não é santa. Eu não tenho conta com ela. Quem vai contar conta com ela é Deus. Eu preciso ser santo. E não precisa fazer para agradar ninguém e nem justificar ninguém. Deus conhece o seu coração e é a Ele que você vai prestar conta, não é a ninguém. Não vou na igreja não, porque eles falam de mim. Problema de quem fala, meu amor. Você está lá para Deus e Deus conhece o seu coração. E aí Jesus diz: aquele que vai me trair é aquele que sairá, aquele que vai comer o melhor de mim, aquele que vai pegar o primeiro pedaço do bolo. E os discípulos não entendem, acha que Judas vai comprar alguma coisa. Não, Judas vai, de fato, Judas vai comprar a traição do mestre. Queridos irmãos e irmãs, por uma atitude maldita, esse homem carrega a cruz. Por uma atitude maldita, ele continua carregando a cruz. Olhar os passos de Jesus é tomar a consciência de que é os passos dele que eu devo seguir. Ele carrega a cruz para que você tenha condições de viver com a cruz mais leve. Assentados, eu convido que você estenda agora a mão para Jesus. Você que está em casa, nos acompanha pela TV Evangelizar, pelo YouTube, Padre Pierre Maurício Oficial, estenda também a sua mão e peça a nosso Senhor dos Passos, que Ele conduza os teus passos, que os seus passos sejam passos que serão dados atrás dos passos do Mestre, que esses pés que levaram a esperança, que levaram a palavra, que levaram a cura, mas hoje carrega a cruz, nos ajude a suportar o peso das nossas cruzes. E ao estender a mão para a cruz de Cristo, peça a Ele que lhe conceda a força para você carregar a sua cruz. Num gesto simbólico, entregue a sua cruz hoje para Cristo. Eu não sei qual ela é, só confie a sua cruz na cruz de Cristo.
Pedro disse: Senhor, eu irei contigo aonde for. Jesus disse: hoje mesmo tu me negarás. Peça a Jesus que jamais você o negue. Peça a Jesus que jamais você negue o primeiro pedaço do bolo. Peça a Jesus que Ele te ajude na caminhada todos os dias. Do outro lado, a figura da mãe, sofredora, do silêncio, daquela que, ao contrário de todos os discípulos, tem a convicção de que jamais trairia Deus, porque ninguém como ela sabe o que Deus fez por ela. Mas isso deveria ser uma constância na nossa vida, porque todos nós sabemos o que Deus já realizou na nossa vida. Olhe para a sua vida. Olha para a sua vida e seja capaz, em um gesto autêntico, dizer: Senhor, eu sei tudo que o Senhor já fez por mim. E como ela sabe o que Deus fez, ela permanece de pé na cruz, consciente, com clareza de que Deus não a abandonou, como Cristo, que no caminho do Calvário diz: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Mas quem ensinou? Maria, que foi chamada desde então a experimentar a dor e o sofrimento de uma incompreensão, de uma falação, de um desprezo do seu marido, ou melhor, o desprezo daquele que estava prometido a ela. Mas nada disso abalou ela, porque ela sabia que tudo na vida dela provinha de Deus. Não bastou a ela os sofrimentos da infância daquele menino perdido. Não. Como ela queria que hoje o sofrimento dela fosse por ter pedido Jesus. Não, o sofrimento dela hoje é por encontrar um inocente que continua carregando o peso da cruz. Maria é a mulher que nos ensina a fazer a vontade de Deus. Maria é a mulher que nos ensina a estar de pé na cruz. Maria é a mulher que nos ensina que vale a pena confiar em Deus. Quem é ela? Ela é a que avança como a aurora, ela é a escolhida, ela é a cheia de graça. Ela é um colo seguro. Olhe para Maria, olhe para a mãe. Quem aqui não teve a experiência de um colo de mãe? Ela é a mulher de Deus, toda de Deus, cheia de Deus, nada nela falta de Deus. Por isso, se na cruz alguns evangelistas vão dizer que não tinha ninguém exceto Maria, é porque ela sabe que embora tudo estivesse sendo consumido e consumado, Deus se revelava na dor e no sofrimento. Olhe para a mãe agora. Estenda a sua mão para ela e peça a ela que nessa noite te ajude. Peça a ela que te ofereça o colo. Peça a ela que passe à sua frente. Diga a Maria que vá à frente do seu sofrimento, da sua dor. Peça a essa mulher que é mãe, que cuide dos teus filhos. Se ela não teve a chance de ver o sucesso do filho, porque outrora e antes teve que ver o sofrimento, peça a ela que te conceda a graça de ver as conquistas dos teus filhos, os sonhos dos seus filhos sendo realizados. Peça a ela que te livre da dor de receber nos braços um filho morto. Peça a essa mulher, a essa mãe, a essa cheia de Deus, a escolhida, que merece de nós toda a dignidade, porque Deus a escolheu. Peça a ela que cuide de você e de todos os seus. Cantemos.
olho nos teus olhos, em meio a tanto pranto. Parece mentira que eu cresci e ficaram, e és o pequeno que eu embalei, que adormecia tão logo em meus braços. Aquele que sorria ao olhar o céu, e quando rezava ficava sério. Sobre este madeiro eu vejo o pequeno que entre os doutores falar no templo, e quando perguntei, respondeu com calma e se encarregava do assunto de meu Deus. Esse mesmo menino que está na cruz é o Rei dos homens, se chama Jesus. Esse mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho, que alimentou a tantas pessoas e aos pobres enfermos os olhou de frente, sorriu com aqueles a quem tanto amou e chorou em silêncio ao morrer seu amigo. Já cai a tarde, o céu fica nublado, logo voltarás ao teu Pai eterno. Dorme, pequeno, dorme, meu menino, a quem eu entreguei todo meu carinho. Como em Nazaré, naquela manhã, eis aqui tua serva, eis aqui tua escrava. Acolhei, ó Mãe de Deus e Nossa Mãe, esse momento, nossas preces, nossas súplicas, nossas orações. Acolhe, ó Mãe, o coração de tantas mães que aqui estão. Acolhe, Cristo, as cruzes que para nós têm sido pesadas. Concede-nos, Jesus, a graça de caminhar, mesmo que haja em nós o desejo de desistir. Maria, Mãe das dores, passe à frente de todos nós. Interceda a seu Filho por nós. Mãe das dores, rogai por todos nós.